Bom dia, eu venho fazer esse vídeo. Eu gostaria que esse vídeo chegasse muito às mãos da diretoria da Greenline, a diretoria da Intermédica, que, se não me engano, agora é a proprietária do grupo. Eu quero contar um pouquinho da história, do que aconteceu com a gente aí. Eu gostaria que esse vídeo chegasse muito a vocês e todo o transtorno que esse problema causou na nossa família e vem causando, né? A minha mãe teve um câncer em 2014, onde ela foi às pressas operada do intestino no Itamaraty e foi feita uma cirurgia ali, foi com sucesso, foi retirado o câncer do intestino e ela começou a fazer o tratamento de quimioterapia na Greenline, tá? Eu não vou citar nome de médicos aqui, esse não é o intuito, é apenas pedir que esse vídeo seja visto pela diretoria e que possa rever esse caso que vem gerando grande transtorno na minha família. Então a minha mãe retirou esse tumor do intestino, começou a fazer o tratamento de quimioterapia e novos exames apontaram que ela estava com metástase no fígado. Então nós já começamos a procurar dentro da Greenline alguém que fosse especialista em cirurgia em fígado. Não foi me passado confiança. E quando eu encontrei alguém, conversei com o doutor, ele falou, ó, a gente vai ter que retirar metade do fígado dela, ela corre sério risco de vida. Eu vou para fora da Greenline, vou pesquisar outras coisas e eu acho a radioablação. Então nós pagamos essa cirurgia à parte. Na época, cerca de R$ 80.000, tá? Mais ou menos 50 para o hospital, o Albert Einstein, e 30 para o médico. Então, já considero um primeiro erro não ter falado pra gente que existia esse tratamento, tá? Que era a radioablação. Tudo bem. A minha mãe continua fazendo a quimioterapia. Em 2016, a doença volta no fígado. Ela tirou de novo, fez a radioablação, porque a gente não podia colocar ela em risco de vida. Se o médico da Greenline disse que ela corria risco de morrer, jamais a gente ia colocar ela nesse risco. Alguns outros erros que eu acho que aconteceram durante o processo de quimioterapia. O Greenline hoje ele não possui um local para a pessoa fazer um tratamento com dessensibilização. Ou seja, para quem precisa fazer uma quimioterapia, tem alergia à oxoplatina, que era o caso da minha mãe, que ela fez um tratamento, 12 sessões de oxoplatina no primeiro ano, mas depois vinha dando alergia. E como a gente tinha um médico que acompanhava por fora, ele falou, não, tenta fazer com a dessensibilização, é importante fazer a oxoplatina. Mas não conseguiu porque a Greenline hoje ela não tem como fazer, você não tem um departamento lá, um local para você fazer a quimioterapia internado, tá? As enfermeiras são maravilhosas da Greenline, não tenho o que falar, mas elas não têm a estrutura necessária para trabalhar. Hoje, se o cliente precisar fazer um protocolo de dessensibilização, tomar quimioterapia lá, deixar correndo 10 horas, você não tem como fazer isso internado num hospital. A minha mãe faz esse tratamento, tá? Acaba trocando, não faz a dessensibilização e fica tomando por muito tempo mais aquelas drogas de defesa do que de ataque, né? O Cetux, essas drogas que são mais de defesa do que propriamente de ataque da doença. Outro erro que aconteceu, no último ano de vida da minha mãe, a gente, quando ela começou a ficar debilitada, no meio do ano passado, a gente decidiu pedir a opinião de outro médico. Então a gente pegou um grande médico, um médico muito famoso aí, eu não vou citar nome de médicos, e ele pediu, não, vamos tratar ela, me traz tudo que ela já fez até hoje, desde 2014, isso ano passado, em 2018, que eu vou avaliar o melhor tratamento. A minha mãe faz todos os exames e a gente vê que um nódulo na mama não havia sido tratado na Greenline. Passou. Ele falou, não, tem um nódulo aqui, a gente tem que tratar. Então, ele colocou um remédio oral e ela começou a tratar. Ou seja, a minha mãe tinha um câncer de mama que não estava sendo, não foi pego, não estava sendo tratado, tá? Outra coisa, ele falou, ó, o tratamento para sua mãe tem que ser com dessensibilização, porque ela tem que fazer a oxoplatina. Ela tem que voltar no tratamento de 2014, que foi o primeiro ano que ela fez. Por quê? Porque esse foi o melhor tratamento que ela fez, tá? Isso já bateu o desespero, porque a gente sabia que não era possível fazer com qualidade esse tratamento lá na Greenline. Até que ele falou, ó, se vocês, o certo é vocês fazerem aqui com a gente, porque eu, acompanhando de perto, eu tenho mais estrutura.
Então, alguns erros antes de chegar onde eu quero. Processo de tratamento com dessensibilização, câncer de mama que passou, e não oferecer alguns dos melhores tratamentos para deixar a qualidade de vida ou para priorizar a vida da pessoa, sendo que um tratamento onde você faz uma radioablação, a pessoa em 4 dias está em casa. Vamos continuar. Vamos agora pular para outra parte que é em 2018, quando a minha mãe começa a ficar debilitada, tá? A minha mãe começa a debilitar em 2018. E a gente começa a correr com ela pro Green Line, ela começa a ficar com o olho amarelo, começa a ficar fraca, vomitar, começa a ficar com febre, e a gente corre com ela para salvá-los, volta, corre, volta, e sempre aquele exame de sangue, uma vitamina, nunca foi pego nada a fundo, fazer um exame a fundo, nada. E a gente com a mãe nessa correria, até que chega um dia que eu chego em casa, ela tá, isso no dia 27/9/2018. A minha mãe tá com fraqueza e tá com a pressão 6/4. A gente, como não tinha direito à ambulância da Green Line, liguei, não consegui, liguei no SAMU também, uma demora, peguei a minha mãe com 6/4 de pressão, pus no meu colo, levei correndo para salvá-los, tá? Chegou lá, ela foi feita uma reabilitação, foi impulsionado aqui na veia do pescoço para normalizar a pressão dela. E ela foi para UTI, já subiu para UTI, tá? Onde ela ficou, foi verificado que ela estava com uma colangite, tá? O tumor já estava entupindo a bile dela, tá? E ela foi tratada com antibióticos ali, foi estabilizada um pouco e desceu para o quarto no dia 29. E no dia 29, a minha mãe estava toda amarela, toda amarela, toda amarela. E foi dito o quê pelos médicos? Havia que fazer uma desentupir a bile dela. Tinha que colocar um catéter para desentupir a bile. Ela desceu por quarto no dia 29. Foi feito esse procedimento, que era um procedimento, na minha visão, considerado de urgência, porque a minha mãe estava toda amarela, toda inchada. Foi feito no dia 3 por um médico que veio de fora, fez o procedimento e foi embora. No outro dia, nem passou para ver se estava ok. Ficamos nas mãos dos médicos, lá no andar que se diz o andar da oncologia, mas que eu não considero. Por quê? Porque você não tem uma pessoa especializada para limpar um porta-CAT. Tinha uma pessoa que sabia mexer no porta-CAT. E eu já vou chegar lá. Por que se não me engano, era o 10º andar, não é um andar oncológico, não tem condições nenhuma de receber um paciente oncológico, tá? A minha mãe fica do dia 29 ao dia 3 para fazer esse dreno na bile. Quando é feito o dreno, no outro dia ninguém passa, tudo bem, ela ficou ali por um tempo, aí ela ficou no hospital fazendo tratamento e ela vomitava, tinha aquelas, às vezes tremia um pouco, né, bacteremia, vomitava, e por que tá vomitando? E não comia nada e vomitava um saco desse tamanho, mas o que tá acontecendo? E eu perguntava para os médicos, é a progressão da doença. E ela sempre falando, filho, eu tô empanturrada, e falando para os médicos, eu tô empanturrada. E o pessoal sempre falando, é a progressão da doença. E ela vomitando, com colangite, sentindo-se empanturrada, amarela. Ela tem uma alta no hospital da Green Line, né? Antes disso, antes dessa alta, o médico que fez o dreno volta e coloca um stent e joga para dentro. No outro dia, não passa para ver também se tá tudo ok. Ficamos nas mãos dos enfermeiros. O dreno totalmente amarelo vazando, a cama vazando. Eu tenho as imagens do dreno, do curativo, e eu perguntava, nossa, mas isso é normal, esse vazar tanto assim, porque o dreno encharcava. E com tudo isso, nós temos uma alta, vamos para casa com a minha mãe vomitando,
com o dreno totalmente... o dreno entupido, que a gente vai ver no relatório a seguir. Com o adesivo todo, o curativo todo encharcado, ela vomitando, ela com colangite, e ela vai para casa com um quadro assim. Ou seja, não passa 2, 3 dias, nós estamos internados de novo, né? Só que assim, eu vou mostrar... A gente não volta mais para a rede da Greenline, por quê? Porque assim, a confiança que a gente já não tinha, a gente perdeu totalmente. A minha mãe é totalmente picada em todos os momentos, ela fica toda picada, várias picadas, vários roxos no corpo, inchada, bolsa de sangue, eu não conseguia dormir porque a bolsa de sangue parava toda hora. A minha mãe totalmente roxa, pica uma vez, não dá certo, tira toda inchada. Eu vou pôr as imagens aqui de como foi feito isso. As bolsas de sangue não corriam direito, parava, toda hora tinha que chegar. Por que que não foi, a minha pergunta, por que que não foi colocado um pique na minha mãe ou usado o Portocat, coisa que foi feito no primeiro dia que nós entramos no hospital, no outro hospital. Então assim, a minha mãe estava desesperada já com tudo isso. Você imagina a minha mãe querendo ir embora antes de fazer a drenagem, porque ela tinha que esperar do dia 29 ao dia 3. Tudo isso porque foi me dito lá dentro que era uma burocracia entre o médico que era de fora e o médico de dentro, quem ia assinar um tal de documento. Eu não lembro o documento, SECAT, alguma coisa assim. Eu posso estar falando besteira, o nome do documento, mas a briga era essa. Quem vai assinar tal documento aqui? Percebi que os médicos também, o médico que fazia de fora não tinha muita ligação, conversa com o de dentro, chegava, via uma chapa, fazia o procedimento. Então, assim, a confiança total, não tinha confiança mais no hospital. Por tudo que aconteceu desde o começo, por tudo que aconteceu lá dentro, ela toda roxa, sendo que poderia ter passado um pique, coisa que foi feita no hospital, sendo que poderia ter usado o Portocat dela. Gente, não tem desculpa. Isso é um departamento oncológico. Eu não sou médico, mas eu não sou leigo também. Eu fui para o Albert Einstein depois, eu fui para a Beneficência, e é totalmente diferente. Você usa um pique na pessoa, você não fura mais ela. Você pode usar o Portocat. Eu vou colocar as imagens aqui do tratamento dentro da Greenline. Uma vez quando eu falei com a doutora, que é a chefe das oncologistas, eu falei do caso do câncer de mama que passou, ela falou para mim, ela falou, realmente isso foi uma grande falha, isso não pode acontecer. E jogou toda aquela, porque a gente cuida, passa nos andares. Nunca um oncologista passou no andar da minha mãe, que ela ficou lá quase 15 dias lá na Greenline, não passou um oncologista para olhar, para falar assim, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, ou para dar um apoio. Nunca um oncologista entrou no quarto, a não ser os médicos lá que todo dia tratavam, e a gente perguntava, por que está acontecendo isso? Progressão da doença. Tá bom. Então, bom, chegamos em casa, a minha mãe chega de casa, vai direto pra cama de novo, vômito. Eu falo, mas meu Deus do céu, por que vomita tanto se ela não come nada? O dreno totalmente encharcado. Eu falo, isso não é normal, né? Por que ela foi pra casa assim? E aí eu vou para a equipe de um médico do Einstein. Eu conheci um médico do Einstein que já tinha feito uma cirurgia na minha mãe, a radioablação, e eu falei, você tem alguém para me indicar sobre dreno, para ver o dreno da minha mãe? Traz ela para cá, vamos internar ela um dia aqui no Einstein e a gente vai rever esse dreno, tá? A gente interna minha mãe no Einstein para rever o dreno. Realmente, o dreno está entupido, tá? Então, tenho até o relatório em mãos aqui, ó. Paciente com neoplasia de cólon, mais metástase hepática bilobar, mais icterícia obstrutiva em POT de colangioplastia com estente biliar, apresenta-se com obstrução do estente biliar, moderada dilatação dos ductos biliares intrahepáticos bilobares, além de exteriorização de secreção biliar em pele por sítio de punção transparietal prévia.
Realizando colangiografia transparietal em 19/10/2018 e confirmado moderada dilatação das vias biliares intrahepáticas com moderadas irregularidades parietais, sugestivas de colangite aguda, além da obstrução de estente biliar com posicionamento transpapilar. Aumento da cavidade gástrica e duodenal com conteúdo radiopático abundante em seu interior, sugestivo de gastroenteroparesia. Bom, a carta tem mais coisas aqui, mas o começo já mostra que o stent está entupido. Ela foi para casa com o stent entupido, tá? Isso é dia 19, gente. Ela foi para casa com o stent entupido, o stent que estava por dentro. Ela ia morrer em casa, né? E aqui já começa a mostrar o porquê que ela estava vomitando e na Green Line não foi falado pra gente, com tanto tempo de internação. Ela tem aqui, ó, aumento da cavidade gástrica e duodenal. O que acontece? A minha mãe estava totalmente entupida já dentro da Green Line, gente. A minha mãe não poderia ter tido essa alta. A minha mãe está com um tumor no estômago que não passa uma água. Não passa uma gota de água. É por isso que ela estava vomitando. Ela chega no Einstein, né? Ela chega no Einstein, é feito esse exame e passado uma sonda para que esse líquido saia, para que esse entupimento, esse empanturrar que ela dizia que ela sentia lá na Green Line há tanto tempo, para que esse líquido saia. Então ela põe um dreno para esse líquido sair para fora. Então ela estava agora com o dreno da bile e o dreno do estômago tirando o líquido para fora, tá? E ela não conseguia comer. E se ela não consegue comer, o que foi feito lá no Albert Einstein já? Ela precisa colocar a dieta parenteral. Então a minha mãe, chegando no Einstein, ela põe um dreno para tirar esse líquido do estômago, que chegava aqui e voltava, e como ela não consegue comer, porque não passa a comida não passa para baixo e volta tudo no vômito, se a pessoa não consegue mais comer, ela precisa da dieta parenteral. Então, a minha mãe poderia ter ido para casa, da Green Line, ela poderia ter ido para casa. Eu pergunto para qualquer médico, a minha mãe poderia ter tido essa alta, ido para casa sem a dieta parenteral, sem tirar esse líquido do estômago, sem esse dreno? Não, ela não tinha mais, porque quando a pessoa precisa de uma dieta parenteral, todo mundo sabe que ela precisa de um home care em casa. Ela não poderia ter tido essa alta. Agora, eu pergunto para qualquer pessoa que está vendo o vídeo, se for alguém do Einstein, se for alguém da diretoria da Green Line, que tem a mãe, você voltaria a sua mãe para um hospital onde você não tem essa estrutura nenhuma, onde tem esse tratamento? A minha mãe foi mandada em casa para morrer. Eu não sei qual foi o pensamento dos médicos, mas vai morrer em casa tranquila. E isso não é... Eu posso conversar frente a frente com qualquer pessoa de psicólogos daí do Green Line. Isso não é um tratamento paliativo. Os médicos que me atenderam depois, o médico que me atendeu na beneficência, ele falou, isso não é paliativo, isso é mandar a pessoa para sofrer. Isso é morrer sofrendo. Isso jamais é paliativo. Paliativo foi feito o que foi feito depois. Colocado o dreno nela, já tirar aquele empanchamento dela, alimentar ela com a dieta parenteral, entendeu? Foi feito um tratamento de bacteremia na minha mãe. Para tirar essa bacteremia, depois nós fomos para o Einstein, né? E por questão de custos, nós fomos para o Hospital Beneficência Portuguesa, tá? Onde foi feito quimioterapia nela. Até quimioterapia foi feito lá. Nós tentamos salvar a vida dela até o último minuto. Tá? A minha mãe morreu brigando. Tudo isso aconteceu aqui no mês 9, começou a salvá-los, que já desistiu dela no mês 9. A gente foi brigando para a vida da minha mãe até o dia 3 de dezembro, gente. É muito tempo. É muito tempo. A minha mãe,
fez na beneficência portuguesa, tratou fungos que tinham no sangue, que faziam ela tremer, que é a bacteremia, né, que a gente fala, foi tratado, ela parou de tremer. Foi feito quimioterapia para ver se a gente reduzia aquela massa do estômago como uma esperança de vida para ela, entendeu? Então, foi feito um monte de coisa depois da Greenline. Ela continuou com a dieta parenteral. Ela voltou a sorrir, voltou a ter esperança na vida. Infelizmente ela faleceu, mas eu não considero o tratamento que foi dado na Greenline o tratamento correto e justo. E eu acho que os médicos sabem que erraram, a Greenline sabe que errou. Por quê? Porque a Greenline foi me buscar lá no Einstein. Foram me buscar dentro do Einstein. Me ligaram, vem conversar com a gente. Me ligaram o dia que eu estava indo para a Beneficência Volta. Por quê? Porque eles já sabiam que estava errado. Mas a minha mãe, já debilitada, sem conseguir falar nada, ela só fez assim pra mim, ó, quando o médico tava conversando. Não, não quero ir. Por quê? Porque ela não tinha confiança mais, né? Ela já não tinha confiança antes de ser internada, porque todo o processo de erros que aconteceu. E lá dentro, processo de esperar 3, 4 dias para fazer a drenagem, e toda furada, toda machucada, toda roxa. Então, assim, foi bem sofrido. Eu considero desesperador o tratamento que foi dado para ela, tá? E agora depois, como eu falei, a gente foi do Einstein pra beneficência, né? Onde a gente tem o médico que nos recebeu, até me orientou. Ele falou, gente, isso não é tratar, isso que foi feito não é um tratamento paliativo. Isso é sofrer em casa, né? Ó. E aqui ele sugeriu para que a gente fosse lá, para ele... resumindo, a gente foi do Einstein para a beneficência por custos, tá? Por custos. E onde ele conseguiu continuar a tratar ela, dar um tratamento digno também, que veio do Einstein, tratando fungos, tentando fazer uma quimioterapia nela, tá? E eu vou ler até o relatório aqui, que ele me ajudou a montar. Não que ele ajudou a montar, que ele me ajudou a organizar as ideias, né? Ó. Então vamos lá, eu vou continuar aqui depois da parte que eu saio do Einstein. Devido ao alto custo do Albert Einstein, optamos para uma transferência para a beneficência portuguesa, onde foi tratada com quimioterapia e antifúngicos. O antifúngico ela já tomava no Einstein, né? Após período de estabilização, houve uma piora no quadro, então sim, neste momento, optamos pelo tratamento paliativo. Neste momento, gente, nós já estamos em dezembro, onde minha mãe veio a falecer com tranquilidade no dia 3 de dezembro. O que não teria acontecido em casa após a alta no Salvá-los, com diversos problemas a serem verificados, fazendo com que minha mãe perdesse a confiança no tratamento e medo do tratamento da rede, já que nos outros hospitais ainda acreditaram na vida dela e até quimioterapia foi feito. Gente, o problema é que assim, a vida da minha mãe não vai voltar mais, tá? A vida da minha mãe não vai voltar mais. Só que eu queria a conscientização aí do pessoal da diretoria da Greenline e do Salvá-los, e até de repente dos outros hospitais, da agência de cobrança que está me cobrando, porque eu vou perguntar para vocês todos e vou perguntar para alguém, mesmo da Greenline, até do jurídico da Greenline. Com essas fotos, com tudo isso que eu expliquei, você colocaria a sua mãe? Você voltaria com a sua mãe da alta para a Greenline de novo? Você voltaria? Os médicos da Greenline deram a entender, conversando comigo, que realmente o Greenline não tem estrutura para tratar um paciente oncológico. Não tem. Você entendeu? E hoje, a minha família, a gente está passando por sérios problemas, porque a gente está com uma dívida de praticamente 300 mil reais com os hospitais.
A gente está com agência de cobrança atrás da gente e a gente não tem onde tirar isso. A gente não tem da onde tirar isso, entendeu? Eu tenho um trabalho numa loja simples, meu pai tem um trabalho simples, entendeu? A gente não tem como juntar. Hoje, se falar pra gente pagar 5.000 reais por mês, a gente não tem. Então eu preciso de uma ajuda aí das autoridades da Greenline, do Salvalos. Eu não sou médico, mas eu tenho certeza que tem erros, e tem erros graves nesse tratamento da minha mãe, tá? Tem erros graves nesse tratamento da minha mãe. Eu venho pedir que vocês avaliem de novo. Como eu disse, eu não venho aqui citar nome de médico, de ninguém, não é isso a intenção, prejudicar ninguém. Mas que vocês reavaliem, repensem esse caso, porque eu tenho certeza que tem erros. Os médicos que me atenderam de novo falaram, não, isso não pode, isso está errado. Isso não é um tratamento paliativo, mandar a pessoa para casa, a pessoa que precisa de alimentação parenteral, a pessoa que está com o estômago totalmente entupido. E eu estou perguntando, gente, eu estou perguntando dentro do Salvalas por que ela está vomitando. Podiam ter falado, podiam ter feito o exame. Já podiam ter lá dentro colocado a alimentação parenteral, ter me explicado, ela está com o estômago totalmente entupido, tem que passar parenteral. Não, ela teve alta e foi para casa, e a gente com esperança que ela fosse viver. Por mais que o pessoal do tratamento paliativo passasse tal, a gente sabia que um câncer é sempre complicado, mas não em nenhum momento falaram que o estômago dela estava entupido. A gente não sabia disso. A gente foi lá no ICE e sabia, por isso que ela tá vomitando, porque o estômago tá totalmente entupido, por isso que ela não consegue comer nada. Então, como uma pessoa dessa, com colangite, precisando de dieta parenteral, com o estômago totalmente entupido, vai para casa, gente? Não tem condição. É lógico que um dia, dois depois, ela ia voltar. Só que como eu consigo levar minha mãe de volta para um hospital, eu vou colocar as fotos aqui, gente, com toda amarela, toda inchada, toda roxa. Não colocaram um pique na minha mãe. Não fizeram um tratamento pela Portocat. Não tinha uma pessoa para limpar um Portocat. Não passava um oncologista no quarto. Passava o cara de manhã, dava um recado grosso. Progressão da doença, gente. Desculpa. Eu não estou falando que a Greenline não tem grandes médicos, não é isso. Até já conversei lá com o pessoal da diretoria dos médicos, que tentou debater comigo, mas, gente, precisa melhorar isso aí. Eu faço esse vídeo até para que isso seja melhorado para o pessoal da oncologia que trata. Vocês têm que oferecer os melhores tratamentos. Vocês têm que ter um andar decente que consiga tratar. Se a pessoa precisa fazer uma dessensibilização, você não pode ficar furando a pessoa inteira. A gente passa um pique na pessoa. Todos os hospitais fazem isso. Por que vocês não fizeram isso? Você entendeu? Então, assim, não tinha como voltar para Greenline. E digo mais, é desesperador, porque outro dia eu fui com meu pai também, gente, parece que, não sei, é complicado, é bem difícil, precisa melhorar bastante. E eu espero que esse vídeo chegue às autoridades da Greenline, da Intermédica, que me ajudem. Eu peço aqui, não venham, eu peço que me ajudem, porque assim, a minha situação ficou desesperadora por causa disso. Porque você imagina um cara que às vezes tem... Eu não vou ficar aqui chorando, que eu morro de fome, não, mas eu sou um cara que tem uma vida comum com as pessoas e que às vezes chega no dia de pagar meu aluguel de R$ 1.500 e eu tenho dificuldade. Você entendeu? E eu sou um cara comum que tem dificuldade de pagar o boleto do convênio, eu não sou um cara rico, então você imagina aparecer agora, por causa disso, uma dívida de R$ 300 mil. Por causa de tudo isso que foi gerado, que poderia ter sido evitado. Mas aí os médicos, você poderia ter voltado. Gente, não poderia ter voltado, não tem como. Olha como que foi feito o tratamento, olha a diferença de um tratamento para o outro. Você entendeu? Então eu deixo esse vídeo, eu vou deixar algumas fotos agora aqui de como foi feito, de tudo isso que eu falei da Greenline. Ela toda roxa, sem passar o pique, ela inchada, e como ela foi liberada para casa, tá bom? Eu espero que vocês possam me ajudar, que esse vídeo realmente chegue à diretoria da Greenline e da Intermédica. E muito obrigado e um ótimo dia a todos.